Chegamos em um dos salmos que mais me fascina. Eu amo o Salmo 115. Ele traz no meu coração certezas e convicções maravilhosas de quem é o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem uma pergunta nesse salmo. Você está ouvindo aí? O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Quem é Deus como o nosso Deus? Que pergunta! Poderoso, grande El Shaddai, o Deus impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Continua ouvindo aí a música. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Tá ouvindo aí? O Deus que responde, o Deus que viver, o Deus de milagres, eu posso crer no seu poder, aleluia! Eu sei que todos nós temos um salmo para chamar de nosso. Se você ainda não tem, você está sendo convidado nesse mergulho, nessa maratona que nós temos feito, a ter um salmo seu, a experiência, sua vivência com aquele salmo. Falei aqui, já testemunhei, Salmo 23, se você ainda não ouviu meu testemunho lá no Salmo 23, volta lá no Salmo 23, ouça o testemunho, porque o Salmo 23 é um salmo meu. Minha irmã contou aqui que o Salmo 34:7 é o salmo dela. Deus falou com minha mãe quando minha irmã estava prestes a nascer, né? Foi dada uma sentença que ela não conseguiria sobreviver, mas o Senhor foi maravilhoso, fez uma promessa para ela, e está lá no Salmo 37. Se você também não ouviu, vai lá e ouça o testemunho, muito bonito. Cada um tem um salmo para chamar de seu, mas o Salmo 115 precisa ser o salmo de todas as pessoas. Todos nós precisamos ter a convicção do que está escrito no Salmo 115, porque quem é Deus como nosso Deus? Essa pergunta precisa ficar sempre viva dentro de nós e nós precisamos aprender a responder, não é isso, minha irmã? Me diga, Alessandra, quem é Deus como nosso Deus? Te diga! Seja bem-vinda, minha irmã! Olá, chegamos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra do Senhor. Que bom que você está conosco. Esses salmos interessantes, que é uma sessão de salmos que fala sobre a Páscoa. Ora, a Páscoa aqui em Salmos. É isso aí, você precisa acompanhar esses salmos que falam sobre isso e os outros também. Que bom que você está conosco, sejam todos bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe para que a palavra de Deus possa ser proclamada. E quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Como o nosso Deus? Talvez não existam palavras para expressar quem é o nosso Deus. Maior que as estrelas, maior que as areias do mar, maior que o universo. Não temos palavras para descrever quem é o nosso Deus. É um Deus extremamente, altamente, ultramente soberano, poderoso, eterno, infinito. Nosso Deus é demais. Glória a Deus! Sim, o nosso Deus é demais. E o que eu descobri? Aqui nós temos visto que desde o Salmo 113 até o Salmo 118 são canções que são cantadas durante a Páscoa, a refeição da Páscoa, isso para um judeu. E essas canções eram ministradas, a canção 113 e 114 eram ministradas antes de comer, e depois de comer começava a cantar a canção 115. Então até Jesus cantou quem é Deus como o nosso Deus. E como é que eu descobri isso? Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 26, você pode anotar aí se você estiver estudando sistematicamente conosco. Diz lá no capítulo 26,
né, no capítulo que fala, que descreve a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, né? A gente descobriu isso também, que Jesus, após ministrar aquele momento sublime, e ele tomou um cálice de vinho e ele deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isto é meu sangue, que faz um novo pacto, que ele é derramado para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção às minhas palavras. Eu não beberei mais este vinho outra vez, até o dia que beba um vinho novo com vocês no reino dos céus. E no versículo 30 diz: depois eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Qual foi o hino que Jesus cantou? O Salmo 115. Ele cantou quem é Deus como nosso Deus. O nosso Senhor Jesus cantou isso e nós nos unimos a Ele para dizer e para testemunhar quem é Deus como nosso Deus. E esse salmo, que tem um autor desconhecido, fala desse tema e ele tem particularidades interessantes, porque ele também foi cantado quando o templo foi consagrado a Deus lá depois do cativeiro babilônico, quando Deus usou Esdras para reunir novamente as pessoas, para trazer novamente a adoração, para reunir novamente o povo para adorar a Deus. E lá em Esdras 6, no versículo 16, ele cantou essa canção, dizendo a todos de Israel: olha o Deus que nós servimos e olha o que ele fez por nós. Por isso, possivelmente, essa canção faz parte do Hallel egípcio, que são canções que demonstram o favor de Deus, olhando na própria história daquelas pessoas, o povo de Israel, é claro, olhando para a história deles e dizendo: quem é Deus como o nosso Deus? Olha o que o Senhor fez na nossa vida. Olha quem é o nosso Deus. E com esse entendimento, eu acredito que você também tenha motivos para dizer: olha aqui, olha na minha própria história, quem é o Deus a quem eu sirvo. Com essa alegria, com essa empolgação, quero te convidar a entrar, mergulhar no Salmo 115. Vamos lá? Se esse Salmo 115 é uma pergunta, quem é Deus como nosso Deus, o autor, o salmista do Salmo 115, está respondendo. E ele responde de uma maneira muito, muito clara. Esse salmo pode ser dividido, essa resposta dada a essa pergunta pode ser dividido em 4 partes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 3, o nosso Deus, ele é o soberano. Do versículo 4 ao versículo 8, nosso Deus é o Deus vivo. Do versículo 8 ao versículo 15, o nosso Deus é o Deus doador, aquele que dá, que se dá, que dá algo por nós. E por fim, o capítulo termina no versículo 16 ao versículo 18, o nosso Deus é digno de ser louvado. A resposta dada pela minha irmã, ela falou muito bem que nosso Deus é o soberano. E o que é o soberano? É aquele que está acima de todos, acima de tudo, acima da compreensão humana. Aquilo que nós sabemos sobre Deus é aquilo que ele quis que fosse revelado. Porque ele é o Criador e o dono de todas as coisas. E aí o texto começa no Salmo 115 e fala: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Nada que acontecer na minha vida, nada que o Senhor me der, nada que eu recebi do Senhor é mérito meu, não tem glória minha não. O povo de Israel estava ali cantando e reconhecendo que aquilo que eles experimentaram no Egito, né, todos aqueles milagres maravilhosos no deserto, a libertação do cativeiro no Egito, a libertação no cativeiro babilônico, tudo isso que eles experimentaram não é glória deles não. É a misericórdia do Senhor, é o favor do Senhor, daquele que habita, que mora acima nos céus e é todo detentor de toda glória. E aí o texto fala: toda glória seja dada a ti por seu amor e sua fidelidade. Quando nós enxergamos, assim, tentamos enxergar e dimensionar a grandiosidade de Deus, o governo dele é estabelecido pelo amor, pela misericórdia, pela justiça e pela verdade. Essa é a estrutura, é a base do nosso Deus. E tudo que ele faz tem essas características e tem essa verdade. Então toda fonte de vida vem de um único Deus e vem do nosso Deus. E o alicerce dele é o amor, a misericórdia, a justiça e a verdade.
Aquele povo estava dizendo assim, ó, o Deus da nossa jornada, ele é assim: justiça, amor, verdade e misericórdia. O Deus, o meu e o seu, você que está ouvindo esse áudio, você teme a Deus, você reconhece quem ele é, o Deus da sua jornada, o Deus dos capítulos da sua vida, ele precisa ficar bem claro isso, e precisa ficar bem evidente isso, essa soberania do nosso Deus. E no versículo 2 ele fala: porque dizem as nações, onde está o Senhor Deus? Já chegou situações onde as pessoas olharam para você e falaram assim: olha o que você está passando, onde está o seu Deus? Eu já ouvi isso. E maravilhosamente o Senhor mostrou porque Deus revela o seu propósito, porque tudo que acontece conosco tem um propósito. O fato do povo de Israel ter sido ido ao cativeiro babilônico era um propósito de Deus para a vida deles. Não foi Nabucodonosor poderoso, achando que é poderoso, que era o detentor de todas as coisas. Eu levei vocês, agora eu sou poderoso. Não, foi Deus que permitiu. Fica bem claro quando nós lemos o profeta Jeremias e Ezequiel, que foi Deus que fez Nabucodonosor servo dele. Então aqui fala, aqui o autor, o salmista, dizendo assim: as pessoas diziam, quem é o nosso Deus? E aí responde: o nosso Deus está no céu e faz tudo como deseja. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. Não é permissão dele, é vontade dele, porque tudo tem um propósito. Eles tinham vivido um momento ruim, um momento difícil, um momento vergonhoso, mas Deus estava ali dando a resposta, porque ele é de fato o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que governa todas as coisas e que está governando todas as coisas, e ele faz tudo conforme ele deseja. Ele está acima da nossa compreensão humana. Não tente compreender a Deus. Você vai gastar todos os seus neurônios, você vai gastar toda a sua vida, porque muitos filósofos, a maioria deles, ficam tentando, desmascarar Deus, ou tentando desenhá-lo, fazer qualquer coisa desse tipo, e não tem como, porque ele age na história de acordo com seus desígnios. Agora, o que essa pessoa está mostrando para nós aqui é os motivos dele ser adorado. E nós fazemos parte de uma história com Deus onde nós somos os protagonistas. Nós não viemos a essa vida ao léu. Muitas pessoas podem ter dito isso para você, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o valor dado pelas experiências que você viveu, que você não tem muito valor, que você não tem muita inteligência, que você não tem muito aquilo outro. Pelo amor de Deus! Você é o protagonista da história que Deus está escrevendo, e dá aleluia aí, porque isso é motivo de glorificar o nosso Deus. E aí vem o segundo ponto da história, que também é um ponto fortíssimo, que é a idolatria. O nosso Deus é o Deus vivo, só que aqui ele vai contrapor a um Deus de mentira. E aqui nós vamos ver no versículo 4 até o versículo 8, ele coloca isso. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca e não falam, olhos não veem, ouvidos não ouvem, nariz não respiram, tem mãos e não apalpam, pés não mandam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que têm ídolos assim e confiam neles são exatamente iguais a ele. Em outra tradução, torna-se semelhante àquilo que você adora. Aqui ele começa a contrapor que existe um outro objeto de adoração dos outros povos, até do povo judeu. Nós sabemos que a jornada deles, nós podemos dizer que foi demonstrada sobre variáveis de relacionamento com Deus, onde eles amavam a Deus, depois não amavam, amava a Deus, depois não amava, amava a Deus, depois não amava. Era uma musiquinha horrível, um relacionamento horrível. E aí você pode pensar assim: poxa, que povo complicado, mas nós somos assim também, sabia? Quando nós lemos esse texto que fala aqui de um ídolo, você imagina aí um ídolo, um santinho que você adorava, que você já viu, você vê alguém fazer, aí você imagina que esse texto aqui é só isso. Mas hoje, no século XXI, a adoração ela se expandiu, os ídolos se expandiram. Hoje, os ídolos são ideologias, são coisas, são artifícios. E aí vamos voltar lá no Salmo 97, vamos voltar lá no versículo 7, vamos ver.
E diz assim: sejam envergonhados os que adoram ídolos, que contam vantagens de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Oh, que grande verdade! Deuses inúteis. É como se a pessoa adorasse o nada. Isso é muito sério. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele falou assim: quando um homem adora sinceramente algo que foi esculpido pela mão de outro homem e deposita sua confiança em um mero nada, em sua inutilidade, ele realmente é embrutecido. E aí o grande segredo nisso, quem falou essa frase foi Charles Spurgeon, o grande segredo nisso é que o nosso coração endurecido deseja o controle de alguma coisa. E aí a gente põe a nossa confiança em coisas menores. E aí você pode pensar assim: mas eu nunca parei para adorar um Deus. Nunca fui de outra religião, né? Entre aspas, para adorar um outro Deus, para me render a outro Deus. Só que hoje, no século XXI, os objetos de adoração eles se expandiram. E esses deuses inúteis que nós podemos ver hoje, que são os ídolos, podem ser o próprio eu. Você adorando você olhando para o seu umbigo. E você pode pensar assim: mas como é isso? Pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si. Se estiver bom para mim, se eu estiver abençoado, está tudo bem. E aí pode se apegar também ao poder, à fama, ao sexo, né? Tem gente que faz essas coisas, os seus ídolos. Aí como você poderia... Eu conheço pessoas que deixaram de amar o Senhor porque queriam ter uma vida promíscua, libertina, livres, fora dos padrões de Deus. E aí prefere aquilo porque aquilo é mais importante para a pessoa do que Deus. E aí vai mostrando a importância. A fama é mais importante, o poder é mais importante, o lazer e a diversão. Eu quero meu lazer e minha diversão, quero minhas viagens. Se eu não tiver isso, eu tô morto, eu não existo. Porque é aquilo que eu não tenho, eu não consigo viver sem. É o meu Deus. Eu não consigo viver sem isso. Então isso é seu Deus. Isso é muito sério. Dada esse texto, o capítulo 115, ele é muito importante para nós, porque qualquer um de nós pode cair nisso, pode mergulhar no materialismo, numa visão distorcida, como Charles Spurgeon colocou, embrutecidos. Qualquer um de nós pode chegar numa situação da nossa vida que o nosso coração pode endurecer, ao ponto de colocarmos a nossa expectativa, a nossa força e a nossa adoração em outros deuses. Isso é muito sério. E aqui fala que a pessoa se torna igual ao seu Deus. Se a pessoa adora o eu, ela se torna o quê? O que nós temos? Ela se torna um veículo, um ponto de egoísmo no mundo, de olhar só pra si. Se a pessoa adora o sexo, a pessoa só pensa nisso. Ela só consegue ver maldade, só consegue ver isso nas coisas. Misericórdia. Se a pessoa adora o dinheiro, aí você pensa assim: como que a pessoa vai tornar igual ao dinheiro? A pessoa só vai ser movida por dinheiro, por interesses. Se não tiver ganhos, ela não quer, ela não faz, ela não interage, ela não vive, ela não curte aquilo. Misericórdia. E aí, o que nós podemos entender nesse ponto aqui nos versículos 4 e 8, contrapondo o Deus de verdade e o Deus de mentira, nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. E isso responde quando nós olhamos lá no Romanos 1, que é um texto muito conhecido, muito citado e até difícil de compreensão, onde Paulo vai dizer o que acontece com essas pessoas. E a partir do versículo 18 diz assim, no capítulo 1 de Romanos, versículo 18: Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles instintivamente. Deus pôs esse conhecimento em seus corações. Desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido sua existência e seu grande poder. Assim, eles não
terão culpa alguma quando estiverem diante de Deus, o juiz. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a ele pelo seu cuidado diário. Depois disso, eles começaram a fazer ideias tolas, criaram deuses para si que faziam o que eles queriam. O resultado foi que essas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, dizendo-se sábios em Deus, tornaram-se em vez disso completamente tolos, e então, em vez de adorarem ao Deus glorioso, vivente, tomaram madeira, pedra, fizeram ídolos para si, esculpindo-se para que parecessem simples aves, animais, serpentes, homens mortais. Isso eu li até o versículo 18, mas todo o texto vai mostrando o resultado do que a pessoa vai se tornando semelhante. Misericórdia, porque também em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 29, nós vemos que nós somos um projeto de Deus, porque Ele quer nos tornar semelhante a Jesus Cristo. Vamos ler. No versículo 29 diz assim: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer do tempos, Ele sabia que quem iria ir até Ele, que se tornassem semelhantes a seu Filho, de tal modo que seu Filho fosse o primeiro como de muitos irmãos, e ao os escolher, Ele nos chamou para ir a Ele, e quando nós fomos, Ele nos declarou sem culpa, nos encheu de retidão em Cristo, deu-nos o direito de ficar com Ele e nos prometeu a sua glória, semelhantes a Cristo, semelhantes àquele que nós adoramos. Esse é o grande segredo desse texto, que precisa sempre ser recordado por nós, porque nós somos chamados para ser como filhos de Deus. E para ser como filho de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que vai nos tornando semelhantes a Ele. Aleluia por isso. Aí vem a terceira parte do Salmo, que é do versículo 18 ao 15, que ele fala um tema aqui, ele expõe um tema. Logo depois dessa compreensão, ele nos revela algo, que está no versículo 9. Israel, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Sacerdotes descendentes de Arão, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem ao Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. E você pode ver que foi repetido várias vezes, e isso é usado na literatura judaica para frisar um ensinamento. Confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E agora eu digo para você: confie no Senhor, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo. Não são as outras coisas que existem neste mundo, senão seu Deus. Olhe para o alto, olhe para o Senhor, confie no Senhor, porque Ele é a sua força e Ele é o seu escudo. E aqui ele continua: o Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Aqui dá uma ideia de como o Senhor tivesse esquecido. Ele não se esqueceu, Ele não se esquece, mas Ele está aguardando você interagir a isso, você responder a isso. Ele está aguardando, Ele está ali. É como se tivesse uma pessoa parada ali com a mão estendida, esperando você enxergar e ver a ação dele, o agir dele na sua vida, na sua história, a misericórdia do Senhor sendo revelada na sua vida. Ele está ali pronto, com as mãos estendidas, e é uma promessa: Ele vai te abençoar. Aqui são usados nessa parte 5 vezes a palavra abençoar, abençoará, e Ele vai abençoar todas as pessoas, os grandes, os pequenos, e Ele vai multiplicar as suas bênçãos. E aqui fala de filhos. Algo que nós precisamos entender é que não é sobre nós, não é sobre você, é sobre o Deus que você serve e o grande propósito de Deus. Não é sobre um casamento em si, é sobre a família que você vai formar, é sobre os filhos que o Senhor vai te dar, é sobre o grande propósito que vai se cumprir na sua família, na pessoa que você vai se casar, com os filhos que você vai ter. É a transformação social, a transformação deste mundo usando essas pessoas. Não é sobre quebrar ou não quebrar uma empresa, é sobre os empregos, é sobre as famílias que serão atingidas, que serão afetadas. Não é sobre votar, é sobre o tipo de governo que você vai trazer sobre a sua terra, sobre os seus netos, sobre os seus filhos. É sobre o futuro de uma nação. Então é muito maior, é o propósito de Deus. E a gente pode lembrar de Ana.
que era estéril. E o Senhor criou, aquela situação toda foi criada, aquele desenrolar todo para que ela desejasse, para que ela buscasse do Senhor um filho. E o filho dela foi uma resposta para uma geração. É sobre isso. Não é sobre você, é sobre o que pode acontecer através de você. Isso é maravilhoso, porque isso nos mostra que nós estamos aqui cooperando e interagindo com o nosso Deus para um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Gente, é muito maior do que nós podemos imaginar. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus, isso no versículo 15. A bênção do Senhor que vem sobre as nossas vidas, que veio sobre você, é para abençoar os céus e terra. Isso é reino de Deus. Isso é lindo, porque isso nos conecta ao reino de Deus. Isso revela o reino de Deus. E aí a última parte do texto, que nós podemos interpretar como o Deus digno de ser louvado, que vai do versículo 16 ao versículo 18, o Deus que abençoa é o Deus que te comissiona. Porque aqui diz assim, os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. É aqui que nós devemos viver o grande mover do Senhor. É aqui que o Senhor nos deu autoridade para esmagar a cabeça da serpente e para proclamar o ano aceitável do Senhor. É aqui, é nesses dias aqui, é uma vida relevante aqui, é você como filho de Deus aqui, fazendo o que Jesus fez. Onde Jesus passou, Ele levou o amor, Ele levou a mensagem, a cooperação. Eu estou trabalhando com meu papai. É nós trabalhando com o nosso papai. É nós nos movendo com o nosso papai. E aí no versículo 17 fala que os mortos não cantam louvores a Deus. Quantas pessoas declaram a sua morte aqui ainda em vida e só estão esperando o dia de enterrar? Misericórdia! Quantas pessoas ficam mortas diante dos fracassos, das perdas experimentadas, da rejeição e do abandono? Quantas pessoas se mergulham em escuridão e em trevas, só aguardando a volta de Jesus? Isso é um tipo de escapismo. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que sejamos os filhos dele aqui. O reino começa aqui, assim na terra como no céu. Nós não oramos assim na oração que Jesus ensinou. O reino começa aqui. É aqui que é para viver a vida do Senhor. É para louvar o Senhor aqui. Não é esperando a morte, não. Nós podemos viver uma vida relevante, sim. Deus te criou para viver essa vida relevante. Deus te formou para viver essa vida relevante. É aqui e agora. A relação que nós devemos viver com o nosso Senhor e mostrar quem é o dono da nossa vida. Mostrar que o Senhor é o dono do nosso coração. Os mortos não adoram o Senhor, mas os vivos, eles se levantam diante do Senhor e dizem: nós te louvamos agora, is now e para sempre, forever. Agora e para sempre te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias. Entende isso? Compreende que o Senhor quer que você se levante agora onde você está. Diga pra ele, eu quero. Sacode a poeira. Deixa o fracasso para trás. Deixa as dores para trás. Deixa o período de cativeiro como o povo de Israel fez. Olha para frente. Olha para o alto. O Salvador vem vindo e nós o louvamos aqui. Nós começamos aqui. Nosso coração se enche de adoração ao nosso Deus aqui. Não importam as circunstâncias. Não importa. Não importa. Eu vou adorar somente a Ti, Jesus. Você pode fechar os seus olhos diante desta palavra maravilhosa e dizer aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor que fez os céus e os céus. Louvado seja o Senhor que nos mostrou sua maravilhosa graça ao nos entregar o seu Filho Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus que nos chamou, que nos comissionou para não mais escravos, mas para sermos seus filhos, para caminharmos com Ele como vencedores.
crendo que o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Caminhando, e no nome de Jesus, Senhor, eu oro em favor de todos que vão ouvir este áudio, que possam ser tocados, que possam ser balançados, que possam ser ressuscitados. Ressuscita, Senhor. Se há algo dentro de nós que morreu, se há algo dentro de nós, Senhor, que foi esmagado pela dor desta vida e parece que morreu, que nunca mais vai existir, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Eu oro, Senhor, e eu peço, ressuscita, Senhor, ressuscita em nós, Senhor, para que possamos olhar para Ti e adorar o Senhor com toda a alegria do nosso coração, para que possamos render as nossas vidas a Ti, Senhor, porque Tu és o mesmo, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é fiel e maravilhoso. Exaltamos e glorificamos a Ti, Senhor, que nos ama incondicionalmente. Sim, Senhor, nós adoramos somente a Ti, nós adoramos somente a Ti, nós adoramos somente a Ti. Seja adorado, seja engrandecido para sempre. Amém. Ele é digno. Aleluia.